A beleza de Morten Harket. Europa. A Escandinávia, formada pela Noruega, Suécia e Dinamarca, era território dos vikings, guerreiros que invadiram, exploraram e colonizaram grandes áreas da Europa e ilhas do Atlântico Norte do século VIII ao século XI. Na Noruega, as temperaturas podem variar de 1 grau Celsius a 13 graus no sul do país e menos 3 graus Celsius a 13 graus no norte, com picos de 32 graus nos dias mais quentes e menos 40 graus no inverno do lado da fronteira sueca. Fenômenos naturais incríveis podem ser apreciados na Noruega. A aurora boreal de setembro a metade de abril no norte do país. Noite polar no norte do país de 11 de novembro a 30 de janeiro. O sol da meia-noite ou dia polar entre maio e julho no norte do país. Fiord. As paisagens norueguesas são deslumbrantes. Oslo é a capital da Noruega. É neste belo país que Morten Harket nasceu em 14 de setembro de 1959, na cidade de Kongsberg. Ele é o segundo filho do casal Henny e Haida Harket. Seu pai poderia ter sido um pianista profissional, mas escolheu a segurança da carreira médica para sustentar sua família. Ele transmitiu o gosto pela música a Morten. Todo domingo de manhã, Morten acordava com seu pai tocando música clássica. Tomavam café da manhã e iam à igreja. Para Morten, as lembranças da família reunida ao redor da mesa da cozinha, comendo e conversando, são muito valiosas. Hoje em dia, ele faz questão de manter a tradição e mantém o local das refeições longe de TV, iPad, celulares ou equivalentes. Sua mãe, que trabalhou como professora, lhe transmitiu o gosto pela culinária. Ele adorava os pães saídos do forno para comer com a geleia de morango feita em casa. Assim, também se interessou em fazer pães e bolos. No Natal, era costume da família as crianças prepararem guloseimas com marcipan
para oferecer para as visitas. Quando criança, ele as fazia em forma de frutas ou alguma outra figura, mas na adolescência passou a fazê-las com formas de partes do corpo humano, como o dedo decepado ou joias masculinas. Já demonstrava sua veia brincalhona. Quando Morten tinha 6 anos, a família se mudou para Hegedal. E com 9 anos foram para Asker. Mas as férias eram passadas na casa de verão em Kristiansand. Segundo Morten, as crianças brincavam sobretudo de índios, com arcos e flechas que o pai confeccionava com madeira de pinheiro. Podemos ver a influência que os povos nativos das Américas tiveram no visual do Morten. Ele queria transmitir uma imagem de força através do uso de tiras de couro no pescoço e ao redor dos pulsos. Como para estes povos, a natureza é vital para Morten. Viver em harmonia com ela é fundamental. 2 grandes paixões nasceram durante sua infância no contato com o esplendor da natureza. Ele ficou fascinado pela exuberância e variedade das orquídeas, que se tornaram uma obsessão. Ele se sentiu honradíssimo quando, em 2007, em sua homenagem, deram o seu nome a um tipo único recém-descoberto de orquídea em Ruanda, Liparis arqueti. E em 2012, um híbrido de orquídea também ganhou o nome de Morten Harket. Morten também ficou extasiado com a leveza e a fragilidade das borboletas. Mas nem tudo foi flores na infância de Morten. Por ser um menino sonhador, interessado em insetos e flores e pouco motivado pelos estudos na escola de métodos tradicionais, ele virou alvo de bullying dos 8 aos 13 anos de idade. Ele foi esmurrado, chutado, socado no estômago, golpeado na boca e esbofeteado. Mas o bullying psicológico era o pior. Minava sua autoestima e quase destruiu sua autoconfiança. Ele era sempre alvo de piadas. Isso o atingia em cheio, pois ele não gostava de sua aparência na época, nem de como falava, achando que não se expressava bem. Foram anos muito difíceis para ele. Ele tinha um desejo muito forte de ser aceito e amado, mas os professores e os coleguinhas não faziam nada para ajudá-lo. Porém, ele saiu vitorioso e com um sentimento de força interior. De certa forma, ele considera que o bullying o preparou para a fama. Ele soube enfrentar o bullying da mídia graças a esta experiência anterior, por mais traumática que tenha sido. Em 2015, Morten foi convidado para falar sobre sua experiência numa conferência do governo para lutar contra o bullying. Estavam presentes os ministros da Educação e da Saúde,
grupos de pais, escolas e outras vítimas de bullying. De acordo com os ministros, 35 mil estudantes noruegueses são vítimas de bullying todos os dias. Com a adolescência, começaram a deixá-lo em paz. Ele, que não sabia o que queria da vida, pensava que um dia seria escultor, pintor ou outra profissão que requeresse trabalhar com as mãos, pois ele desenhava muito bem. Mas os pais queriam que os filhos tivessem uma educação musical completa e exigiram que Morten tivesse aulas de piano, que seguiu durante 8 anos, mas sem realmente aprender a ler as notas musicais. Também teve aulas de trombone e ingressou numa orquestra, o que odiou. Morten tinha uma conexão visceral com a música e não cerebral. Ele sentia a música e queria descobrir todas as possibilidades sem um cronograma de aulas. Quando chegou a hora de prestar o serviço militar, Morten queria adiá-lo, pois tinha os cabelos bem compridos e não queria cortá-los. Por isso, ingressou na Universidade de Teologia, onde estudou letras e filosofia. Seu senso crítico se desenvolveu e, após o primeiro ano de estudo, decidiu seguir seu senso moral e ético e alistou-se. Prestou o serviço por 1 ano, 3 meses em treinamento e 9 meses em serviço real, que ocorreu na Guarda Costeira. A missão era manter e cuidar das fortificações e armas da guarnição de uma ilha da costa norueguesa e estar a postos caso algo acontecesse na rota de submarinos soviéticos. Claro, foi um tédio total e ele pediu para ser transferido para a cozinha. Queen, Genesis, David Bowie, Nazaré, Deep Purple e Uriah Heep são algumas de suas influências musicais. Morten formou uma banda com seu irmão Håkon, que chamou de Laelia Anceps, nome de uma orquídea, mas eram apenas ensaios. Em seguida, ingressou numa banda chamada Monastery, influenciada pelo Genesis. Depois, acabou numa banda de blues chamada Soldier Blue, que tocava principalmente covers. Certa noite, uma banda foi tocar na escola onde Morten estudou o ensino médio, em Asker. A banda chamou sua atenção. Tinha 4 integrantes e se chamava Bridge. Ele soube na hora que tinha que fazer parte da banda. O núcleo da banda era o guitarrista Paul, o Akhtar Gunn e o tecladista Mein Fuhrholmen. Os outros 2 integrantes não tinham a mesma visão de Paul e Mein e sairiam da banda. Morten só foi conversar com Mein quando viu a banda apresentar-se num concurso em Oslo, no Chateauneuf. Enquanto Morten estava prestando serviço militar e cantando no Soldier Blue, Paul e Mein decidiram convidá-lo a entrar na banda. Antes de ir para a Inglaterra tentar o sucesso, o trio compôs canções e preparou fitas demo, refugiando-se numa área rural da Noruega com um gravador e 2 sintetizadores. Uma vez em Londres, os 3 rapazes tiveram que viver em condições difíceis até conseguir um contrato com uma gravadora. A história de Take On Me, a canção que faria muito sucesso pelo mundo afora, está contada no documentário disponível no YouTube, The Making of Take On Me, em 2 partes. Link na descrição. A primeira coisa que Morten fez quando Take On Me fez sucesso foi comprar um piano de cauda para o pai. O segundo álbum do a-ha é um dos que Morten mais se orgulha. No final de 1986,
Morten foi eleito pelos leitores da revista Smash Hits o melhor cantor e homem mais sexy, e o a-ha melhor banda. Você acha que esse é o homem mais sexy do universo? Morten é o vocalista do a-ha. Não, é ex-vocalista. Não, é vocalista. Não, é ex-vocalista. Não, é vocalista do a-ha. É que o a-ha começou em 1982 e fez uma pausa em 1995. Voltaram em 1998 e depois decidiram fazer um tour de despedida em 2010, encerrando o a-ha. Mas voltaram novamente em 2015 e continuam tocando juntos por enquanto. A banda foi muito premiada, mas Morten acha que eles não mostraram ainda todo o seu potencial. Morten teve um breve relacionamento com a bailarina Bunty Bailey, que atuou no famoso vídeo da música Take On Me. Depois, conheceu uma mulher muito atraente numa casa noturna que cantores famosos frequentavam. Mas quando Morten rompeu o relacionamento, em função do comportamento da moça, ela recorreu aos tabloides para se vingar, contando histórias mirabolantes sobre seu relacionamento com Morten, pintando-o como um amante selvagem e promíscuo. Quando se cansaram dessa versão, passaram a contar histórias onde Morten aparecia como o extremo oposto, casto e sem graça. Esse tipo de situação fez com que Morten não gostasse da imprensa escrita, que deforma entrevistas e noticia tolices e indecências. Morten lançou 6 álbuns solo. Não poderíamos deixar de falar das apresentações do a-ha no Brasil, que veio 6 vezes ao país e teve em 1991 o público recorde de 200 mil pessoas no Rio. Será que eles virão em 2021? Tantas turnês pelo mundo tiveram seu preço num determinado momento. Morten teve uma estafa onde não conseguia mais sentir o gosto da comida, nem vivenciar as cores, entre outros sintomas preocupantes. E o pior é que não podia parar o trabalho. Chegou a ficar sem voz no dia de uma de várias apresentações em Vancouver e a ser operado às pressas. Morten chegou a fazer filmes com papéis secundários. Participou do The Voice norueguês. Em novembro de 1986, no aeroporto de Amsterdã, Morten conheceu Camilla Malmquist, uma atriz e cantora sueca com quem viria a se casar.
Depois de uma aproximação desajeitada, mandando o guarda-costas falar com ela no seu lugar, conseguiu salvar a situação. A moça estava no mesmo voo que ele. Casaram-se em 1989 e se divorciaram em 1998. Tiveram 3 filhos: Jonathan, nascido em 1989, Jacob, nascido em 1990, e Tomine, nascida em 1993. Depois, Morton namorou Anne Matt, com quem teve uma filha em 2003. E agora está namorando sua assistente pessoal, Inês Anderson, com quem também teve uma filha em 2008. Ele mora com elas na Inglaterra. Eu sei que eu sou bonito e gostoso, eu sei que você me olha e me quer. Eu sou uma fera de pele macia, cuidado garotas, eu sou perigoso. Um brinde ao talento e à beleza de Morton Harker.